Então, oficialmente, uma boa tarde a todos, bom frio a todos, para quem está em áreas de frio, que deve ser a maioria, né? Muito obrigado pela participação. Para aqueles que não me conhecem, que eventualmente não têm assistido nossas apresentações anteriores, meu nome é Emerson Boni, eu sou responsável pelos negócios de tintas gráficas da Ecart na região da América Latina. E esse é o nosso sexto seminário, né, que a gente faz aqui, cada um com um assunto, uma iniciativa que começou ano passado. Eu sou formado em Química, tenho uma pós-graduação em Marketing e trabalho na área, parte técnica, comercial, né, gerencial dos negócios para tintas gráficas. Então, interessante essa é a questão do seminário para rever, né, para ver o pessoal que a gente já conhece, gente nova que foi contactada e que está aqui, que pode tirar dúvidas, conhecer coisas eventualmente não conhece no mercado de tintas metálicas, e a partir disso a gente desenvolver, né, a possibilidade de desenvolver maiores contatos e, quem sabe, alguns projetos. Conforme as outras apresentações, eu vou deixar para responder perguntas ao final da apresentação, tá? Para não ir quebrando o ritmo, mas vocês fiquem à vontade para mandar pergunta, alguma dúvida, alguma observação, alguma experiência de vocês. Hoje vai estar bastante focado quem é de gráfica mesmo, né? Vai ver algumas coisas assim que é bem do dia a dia, então fiquem à vontade, tá? Começando então a nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, somente o tema, né, os efeitos metálicos, as tintas metálicas para o sistema de impressão offset convencional. Então, não vamos abordar a questão de tintas UV hoje, UV ou LED, isso possivelmente vai ficar para o nosso próximo seminário, mas no segundo semestre. Então, vamos falar um pouquinho, né, do mercado offset, das aplicações de tinta metálica offset, as boas práticas de uso dessas tintas, como que as dicas, né, as melhores maneiras, né, de utilizá-las, os tipos de efeitos e os códigos de cores, né, código principalmente Pantone, a questão regulatória, que hoje está cada vez mais presente, né, no dia a dia de todas as empresas, é algo extremamente importante, às vezes até decisório, dependendo do projeto que nós estamos envolvidos. Um guia rápido, né, para a solução de problemas, ou assim, dar algumas dicas, ou pelo menos daquilo que a gente mais recebe, né, consulta dos clientes em relação a algumas, às vezes, algumas dificuldades no uso das tintas, e as dicas de como utilizar essas tintas. Depois uma visão, né, assim, das amostras, né, de impressão, ideias de design que a gente pode promover, pode distribuir, e por final, né, uma visão geral, resumo e visão geral de tudo que foi dito. Ok? Então, começando, né, falando qual é o mercado de tinta offset para tinta metálica, né? Obviamente que o mercado offset é muito grande, é muito amplo, mas quando a gente fala em tinta metálica, que é uma tinta, acaba sendo um mercado mais nicho, principalmente dedicado a etiquetas e embalagens, porque a tinta tem um valor, né, mais elevado, tem um valor agregado maior, e isso acaba trazendo um custo maior na impressão, e muitas vezes os clientes acabam se decidindo, né, até por outras tecnologias, ao invés da tinta, mas realmente é limitado, principalmente no setor de embalagens e etiquetas. Uma coisa de materiais, né, de publicidade também pode ser utilizado, mas não é o forte, né? Então, as caixas dobráveis, as etiquetas, embalagens de alimentos, embalagem de cosméticos também muito forte, alguma coisa de embalagem de remédios, né? Então, é onde tem, assim, com valor agregado maior, onde tem maior uso as tintas metálicas. Bom, numa rápida visão, né, de como é o sistema offset, muitos de vocês são mestres aqui nessa área de como trabalham, né, as impressoras, mas ela é importante de ver para entender a influência, né, nos efeitos metálicos que tem esse sistema de impressão
que é muito diferenciado dos demais sistemas como rotogravura e flexografia ou serigrafia, né? Então, numa visão rápida aqui, né, geral, a gente vê que existe todo um sistema, né, de rolos para distribuição, para estratificação da tinta, que vem aqui, que é tomada aqui de bandejas. Então, a tinta offset é uma tinta pastosa, de alta viscosidade, então ela tem todo o sistema de rolos para estratificar. E uma outra característica também, o sistema offset trabalha, né, para o sistema de repelência, né, adesão e repelência à água. Então, a tinta offset é uma tinta hidrofóbica, aí ela vem aqui desse cilindro da placa, né, vai sendo distribuída, e no momento da impressão, ela é separada de uma solução fonte, que é também chamada água de molha, que é hidrofílica, então existe uma incompatibilidade química entre tinta e essa solução, e aonde vai ter a área de grafismo, que vai estar aqui nesse cilindro aqui de blanqueta, a área de grafismo ela vai tomar a tinta vai ser espalhada sobre ela, e aonde não vai ter o grafismo, onde não vai ser impresso, é a solução de molha que acaba interferindo, acaba entrando nessa chapa de impressão. Depois um cilindro, né, que traz o papel e vai entrar em contato com o cilindro onde está a placa de impressão para receber a gravura, né, receber a imagem. E esse sistema todo, ele trabalha de uma forma que não tenha nenhum desnível de ação entre os rolos, né, que seja realmente bem harmônico para que tudo ocorra da melhor maneira. Esses muitos rolos, né, de tinta vão transportar essa tinta ao redor de todos esses dutos aqui. É uma parte muito importante que depois a gente vai discutir um pouco mais, né, e nos outros slides a respeito dele, tá? A parte final do processo também é onde a blanqueta está transferindo a imagem, é onde também nós vamos discutir as possibilidades que temos, além da impressão em si, do momento da impressão, mas também de outros trabalhos que podem ser feitos e utilizar as tintas metálicas. Com relação, assim, às propriedades, né, das tintas offset, como eu falei, né, um sistema de tinta de alta viscosidade, ela vem com esse espalhamento dentro dos rolos, né, para garantir a densidade, né, de cor na chapa de impressão e que isso tenha uma aplicação uniforme, né, sobre o substrato. E isso acaba levando a algumas restrições assim interessantes quando se trata dos pigmentos metálicos. Porque quando no sistema offset, a gente vê que a espessura do filme está entre 1 e 1,5 micrômetros, é algo muito fino mesmo. E se a gente olha o tamanho de partícula, né, dos pigmentos metálicos, o bronze está entre 2 a 4,5 micrômetros e o alumínio de 4 a 7 micrômetros. Isso está meio que no limite, né, no máximo que se pode utilizar em termos de tamanho de partícula para que se tenha uma boa printabilidade, né, uma boa transferência da tinta pigmentada para o substrato. Devido ao alumínio ser uma partícula mais flexível do que o bronze, é possível até se conseguir, né, trabalhar com 7 micrômetros, aí bem acima do que é o bronze, sem perda da qualidade final da tinta. Porque partículas assim muito grandes acabariam também sendo destruídas pela própria força de cisalhamento, né, que ocorre naqueles rolos de tinta. Conforme aqueles rolos estão girando, estão espalhando a tinta, estão estratificando a tinta até chegar na blanqueta para impressão, isso existe uma força de cisalhamento nisso, né? Existe um atrito muito forte. E os pigmentos metálicos, eles são, até pela característica deles, eles poderiam até ocorrer na quebra da partícula, na destruição da partícula, tá? Então, essas características do offset, né, do sistema offset, acabam entregando uma imagem impressa assim, muito detalhada, muito precisa, com a imagem original, e entre as mais, né, detalhadas e precisas do mercado,
embora assim, outras tecnologias de aplicação já chegam muito próximo, né, do que o offset pode entregar para a gente, o sistema offset. Também é muito comum, né, tem sido cada vez mais comum ter ao final da máquina, da impressora, ter uma unidade de, meio que literalmente do inglês traduz como cobertura em torre, né, que chama-se de tower coating, mas é uma torre, é uma unidade de invernizamento, né? Inicialmente era para invernizamento, para dar um acabamento de verniz nos impressos. Posteriormente, acabou-se também, começou a se utilizar tintas, por exemplo, tinta metálica, né, que é bastante usada, para fazer alguns acabamentos, alguns acertos, ajustes de cor no final. E essa unidade de tinta, na verdade, nada mais é como que uma tinta, uma aplicação flexográfica, praticamente uma tinta flexográfica que tem aí, e isso acaba possibilitando a utilização de diferentes efeitos, diferentes acabamentos sobre a impressão. E essa demanda, né, dessas unidades aumentaram muito na última década, vamos dizer assim, e tem saído já não só mais em relação ao verniz em si, um acabamento com verniz, mas também aplicação de tinta, tá? Olhando com um pouco mais de detalhe aqui, essa unidade, então, ela tem, né, ela é praticamente como uma impressora offset, desculpa, uma impressora flexográfica de uma unidade apenas. Ela é adaptada, né, para fazer um registro de imagem bem preciso. O rolo de anilox dela pode ser variado, né, desde um design assim de linhas muito finas, um acabamento de bastante detalhes, até e com baixos volumes, até para um acabamento de alto volume, com áreas maiores, né, mais chapadas, com estrutura de célula, né, desse anilox, mais amplo e profundo. Então, assim, é possível variar bem o efeito que você quer nessa finalização, nesse acabamento do impresso. Então, agora sim, especificamente, né, falando da torre essa torre de flexo no final do sistema offset, ela permite até chegar com uma espessura de filme maior do que da própria impressão offset, você vê até 4 microns, em alguns casos até 5 microns. É um sistema de baixa viscosidade, ou seja, ela é um sistema muito semelhante, né, a uma tinta flexográfica que se utiliza ali. A viscosidade, então, por conta disso, é menor. E esses fatores acabam permitindo a utilização de pigmentos de maior efeito. Porque o offset, devido àquela camada muito fina e as partículas de pigmento utilizada serem muito pequenas, limita o efeito principalmente do brilho, do efeito refletivo do pigmento metálico. E com isso, quando a gente compara, né, uma aplicação, mesmo tipo de pigmento, mesma característica de pigmento, entre offset, um flexo ou um roto, a gente vê que no flexo tem uma qualidade de brilho, né, de efeito metálico superior. Então, com essa unidade, vamos chamar assim, uma unidade flexo, no final da impressão offset, é possível fazer essa mistura, né, de processo, trazendo o melhor efeito para o impresso, ou para o acabamento do impresso, tá? Até mesmo pigmentos de mica sintética, como os nossos CIMIC, ou os flocos de vidro do tipo Luxan, que trazem um brilho muito intenso, dá um efeito muito interessante em contraste com o fundo. Esses pigmentos geralmente são adicionados num verniz de sobreimpressão, e isso acaba se tornando um acabamento realmente diferenciado na embalagem, na etiqueta, onde quer que se esteja trabalhando, tá? Esse registro da imagem, ele é suportado por chapas de impressão, né, reforçadas com metal, então isso acaba dando uma homogeneização da aplicação final superior. Dependendo da configuração da máquina, as tintas de pressão de flexo ali na torre, a base de água pode ser usada em conjunto com um secador infravermelho, né? Um sistema de cura infravermelho,
ou mesmo de cura UV ou cura LED UV, que está se tornando também mais popular, começando com os vernizes e agora também trabalhando com vernizes pigmentados e até mesmo com as tintas que a Eckhart possui nesse tipo de secagem. Então, isso tem sido uma possibilidade muito grande de diferenciar os acabamentos e trazer, né, nossas diferentes tintas para esses sistemas. No próximo tópico, a gente vai ver as melhores práticas, né, de uso das tintas metálicas, porque elas se diferenciam, né, bastante da tinta convencional, semic convencional, e aí alguns cuidados são importantes para se tomar, desde da manipulação até a aplicação, né, o uso dessas tintas em máquina. Um dos fatores mais importantes na determinação, né, da quantidade de tinta usada durante a impressão offset é a densidade de impressão. Tanto que é muito comum impressoras não tão modernas, já de 10 anos para cá, já ter o densitômetro acoplado, né, que ele vai acompanhando a densidade, né, o controle da densidade de cor durante todo o processo de impressão. E para determinar, no caso das tintas metálicas, para determinar essa densidade, são utilizados filtros polarizadores. Então, o densitômetro ele precisa ter acoplado esse filtro polarizador. Quando se mede as tintas pratas, usa-se o filtro azul, né, o filtro cian, que tem no densitômetro com polarizador. E para as tintas douradas, se utiliza o filtro amarelo. Dependendo do produto, né, do pigmento utilizado, se é um pigmento leafing ou um pigmento não leafing, são necessários diferentes valores de densidade. São estipulados, melhor dizendo, diferentes valores de densidade. A gente vê aqui na tabela que para um prata leafing se trabalha na faixa de 0,9 a 1,1, né, de densidade no filtro cian. Enquanto para um prata não leafing é uma densidade menor, uma densidade de 0,6 nesse filtro. E o mesmo se aplica para os tons dourados, né? De 1,4 a 1,6 para aqueles que são leafing e para o não leafing, que é bem minoria. Muitas vezes esses não leafing dourado são mais o prata tingido do que o próprio bronze, né? É um pouco inferior de 1,2 a 1,4. Para cada tinta offset da Eckhart, nós temos um documento chamado TPI, né, que seria a informação técnica do produto, que vem informações gerais da tinta, de aplicação, de limpeza e também das densidades, né, referente a essa tinta, né, melhor densidade para controle dessa tinta, controle de aplicação, tá? Então, isso aí, se você trabalha com uma tinta offset e não tem esse documento, pode me mandar um e-mail ou mandar um e-mail para o vendedor que atende vocês que a gente providencia. A solução fonte, né, ou solução de molha, todas as tintas Metalstar é a marca, né, mais tradicional no sistema offset de tintas metálicas. Todas essas tintas podem ser utilizadas com a maioria das soluções de fonte disponíveis no mercado. Tá? Não tem nenhuma restrição, elas trabalham bem em todas. O pH dessas tintas o pH da solução de molha, da solução fonte, deve ser mantido melhor possível entre 5 e 5,5. Ideal que se evite pHs, né, nível de pH mais alto, porque isso acaba influenciando negativamente na capacidade de impressão e pode começar a reagir com o pigmento, que é um metal, né? Não podemos esquecer que é uma partícula de metal, esses pigmentos. Então, assim, evitando, né, o nível de pH na impressão, da solução fonte durante a impressão, a utilização de álcool nas unidades de molha, né, junto com a solução fonte, pode ser benéfico, até 10% de álcool, não há nenhum problema, pode inclusive ajudar, porque ele controla a tensão superficial do sistema, né, de solução fonte com tinta. E as tintas Metalstar, elas imprimem, né, perfeitamente numa ampla variedade de solução fonte que tem no mercado, mesmo sem álcool. Então, pelo menos que chega até nós,
muito difícil ter problema devido à solução fonte, ao uso ou não de álcool. Eventualmente tem alguma consulta, mas acho que o pessoal no mercado já está bem acostumado de como trabalhar, bem adaptado a trabalhar com as tintas. E aí, para você obter, né, o melhor resultado de impressão, pode entrar em contato também com o fornecedor de produto químico, né, da solução fonte, que ele, em geral, também tem um conhecimento, além de nós mesmos, né? Um outro ponto importante é a condutividade da solução de molha, ela não tem uma influência direta, né, no resultado da impressão. De qualquer maneira, a gente recomenda se trabalhar com uma condutividade máxima de 1.500 microsiemens, evitar ultrapassar isso. Não existe uma faixa, tá, tecnicamente, que a gente possa dizer que é favorável à impressão. Mas, pela experiência, né, junto com os clientes na impressão, 1.500 Siemens máximo já está bem de bom uso, tá tranquilo para trabalhar com pigmento. Obviamente que a condutividade ela está relacionada à concentração de sal na solução, né, na água, na solução. E quanto maior a quantidade, né, a concentração de sal, isso pode acabar ocasionando até corrosão na própria chapa ou no próprio sistema, né, nas prensas. Então, não necessariamente com pigmento, mas com o próprio sistema de equipamento que se está utilizando. Agora, quando a gente vai trabalhar com a tinta, né, vai colocar a tinta na impressora, nossa recomendação é que antes de usar a tinta, se observe alguns pontos que entendemos, né, que são cruciais para um bom desenvolvimento da tinta, né, uma boa aplicação da tinta durante todo o processo. Primeiro, selecionar a tinta metálica ideal, correta para o trabalho, né? Tipo de tarefa, tipo de trabalho, tipo de imagem que se quer, qual é a melhor tinta. Para isso, vocês podem perguntar para o fornecedor de tinta de vocês, consultar a Eckert, naquilo que a gente conheça, para fazer indicação, porque as tintas têm propriedades diferentes. Então, precisa identificar se estamos falando da tinta ideal, não é porque, tem essa tinta aqui, esse ouro aí na prateleira, preciso fazer esse trabalho e vou utilizar. Às vezes não é o ideal, não é o melhor produto para ser indicado e você vai ter tanta dor de cabeça para imprimir que vale mais a pena buscar a tinta correta. Por exemplo, você vai fazer um envernizamento UV, tá? Um verniz de sobreimpressão lá naquela nossa torre, né, que a gente viu, com tinta UV, com verniz UV. É o ideal que não se trabalhe com offset, uma tinta Leafing, porque ela tem muito baixa aceitação a tinta UV, o verniz UV. Então, saber exatamente quais são as condições de trabalho e se não tem já experiência, né, poder nos questionar ao seu fornecedor. Também requer alguma necessidade técnica especial da tinta, seja em relação a brilho, cobertura, alguma resistência química, a impressora de maior velocidade do que a que tradicionalmente se utiliza. Tudo isso pode ter um produto mais específico para atender. Giro de estoque. É muito importante, né, ter sempre um giro de estoque das tintas metálicas para se utilizar preferencialmente usa a mais antiga primeiro, na verdade não deixar a tinta ficar tão antiga no estoque. Então chegou um lote novo, mas ainda tem um pouco em estoque, usa aquela para não ficar muito velha lá. Porque isso acaba garantindo, né, a manutenção das propriedades especificadas da tinta. Os pigmentos metálicos, e principalmente o Leafing, ele pode, com o passar do tempo, mais de um ano ali armazenado, mesmo com a embalagem fechada, ele pode começar a sofrer alguma variação na sua característica de brilho. Isso é natural do tipo do pigmento. Além disso, esses pigmentos metálicos eles têm uma densidade maior do que dos pigmentos orgânicos tradicionais. Então, isso acaba tendo uma chance, né, uma possibilidade de sedimentação muito maior. Então, para isso também é importante
além de, né, de não utilizar uma tinta muito antiga, mas também, se precisar, fazer uma boa homogeneização da tinta antes de pôr no tinteiro, tá bom? A mistura de tinta metálica com outras tintas ou outros materiais requer uma atenção cuidadosa também. Em geral, as tintas, né, nossa offset, que são as linhas Metal Star, de efeitos mais tradicionais, e Top Star, que são as de efeito de alto brilho, elas já são tintas prontas para impressão, não necessariamente precisa ser adicionado qualquer material, qualquer aditivo para fazer ajuste de impressão. Mas caso seja realmente necessário, ou se quer fazer uma matização, quer se fazer uma tonalidade Pantone ou algo assim, é permitido, óbvio, a tinta aceita, só tomando os devidos cuidados, e pode também dar uma olhada na nossa ficha técnica, que tem alguma informação com relação a isso. Além da gente também estar disponível, né, para tirar qualquer dúvida. Com relação assim, né, minimizar efeitos colaterais, manchas, alteração das propriedades reológicas, as modificações para o lado também de impressora, é importante observar se a configuração de ajuste da impressora está adequada para a utilização da tinta. O design da chapa também é importante, né? Ele é fundamental, na verdade, para ter um melhor benefício do efeito metálico. Então, assim, de acordo com o tipo se você vai ter um desenho que é mais chapado, requer menos atenção do tipo da tinta utilizada do que se você for utilizar a tinta em áreas de detalhes, áreas muito de lineatura muito alta, né? Então, isso é importante observar antes da utilização. Pequenas áreas de impressão, né, meio tons, também assim, pode exigir uma barra sólida adicional fora da imagem, né, fora da imagem de impressão, para garantir a quantidade de fluxo e absorção da tinta, para fazer o controle da impressão da tinta. Isso acaba evitando problemas, né, de emulsificação ou efeitos de mancha devido às forças de cisalhamento da tinta no rolo do sistema, nos rolos, né, do sistema. Então, tudo isso é importante estar atento também para evitar algum problema, ok? Com relação às tintas já na impressora, então a tinta já está lá homogeneizada, né, uma tinta antiga, está nas bandejas, começa o processo de impressão e vai começar então a ter o contato da tinta com os demais componentes de todo o sistema de impressão. A interação entre a solução fonte e as tintas metálicas são essenciais, né, para ter uma impressão de sucesso no final do trabalho. Essas nossas tintas metálicas são projetadas para funcionar bem com, né, como eu já mencionei antes, com qualquer tipo de solução fonte, com ou sem álcool, tá? Raramente a gente tem algum problema, nos chega algum problema de determinada solução fonte, de alguma marca, alguma característica, trazer problema para a tinta. No entanto, o que recomendamos, né, ter essa utilização com o pH em 5,5, a questão de o desempenho, assim, a sensibilização de chapa, né, que pode ser ocasionada no caso de velocidade de secagem muito rápida, secagem oxidativa. Os sistemas assim, adequados de filtragem de solução fonte são recomendados para melhorar assim, o desempenho na impressora, garantir valores consistentes de pH e condutividade para que ele esteja equilibrado durante todo o processo. Um outro tema, né, a tinta, né? Recomendamos que se coloque a tinta numa unidade específica, tá? Para impressão. Isso pode ser bem mais útil para melhorar o desempenho durante todo o processo. Se for possível, nós recomendamos utilizar as tintas metálicas na última unidade, ou seja, fazer toda a impressão das demais cores CMYK e, por fim, fazer a impressão do metálico. Por quê?
Isso acaba evitando o potencial, né, uma interação potencial com essas unidades subsequentes. Se você imprime antes a metálica, as demais unidades de tinta, conforme vão sendo aplicado, pode acabar resultando em imagem, que é chamada imagem fantasmas, né? Que fica na contragravação de chapas. Então, o ideal, se você for utilizar o efeito da cor prata ou ouro, o efeito puro, é aplicar na última unidade de impressão. Por outro lado, você fala, não, Emerson, mas é que a gente vai imprimir um prata, eu quero fazer um azul metálico, então eu vou imprimir o prata e depois o azul. Então, ok, aí é questão do processo, né? Você imprimir o prata em cima, vai matar o azul. Mas se não, eu quero somente a cor prata, o ideal é deixá-la por fim, para evitar, né, a aplicação de outras tintas e ir mudando a configuração ali da imagem, da gravação da imagem. Outro ponto importante é evitar o calor excessivo, né? Porque muitas vezes, e principalmente em offset plana, é comum se colocar, se ter uma unidade de secagem, né, com lâmpadas de infravermelho, para acelerar a secagem ou aumentar, né, o brilho metálico. Só que o calor pode causar uma solubilização no verniz e uma maior penetração desse verniz no papel. E aí acaba o quê? Tirando a homogeneidade, né, superficial da tinta. E isso faz reduzir o brilho da tinta metálica. Tá? Então, o ideal é que realmente, a não ser que seja estritamente necessário, mas no momento da impressão de offset, ou após a impressão da tinta metálica, não se utilizar uma câmara de secagem de cura aí, infravermelho. Depois, né, como falado, o monitoramento da densidade de cor, né, que é um fator chave para garantir a qualidade da impressão, para que ela seja consistente. Como falamos do densitômetro, né, um densitômetro correto, com filtro polarizador, utilizando o cian para prata, o amarelo, né, yellow para o dourado, é fundamental para manter a precisão durante todo o processo de impressão. Também, com relação a isso, os ajustes, né, a experiência que o pessoal já tem no mercado para fazer o ajuste da tinta conforme a necessidade, a gente já sabe, né, que é grande, então não tem muito problema. O que ocorre, às vezes, realmente é o cuidado com a homogeneização da tinta e não deixar a tinta dormindo, né, como se fala no mercado, dormindo no tinteiro, para evitar que ela sedimente o pigmento e começa a ter diferença na hora da impressão, né, uma desregulação no teor de pigmento durante a impressão. O substrato. O substrato como diria assim, é um dos atores principais, né, em qualquer sistema de impressão. E principalmente quando a gente fala tinta metálica em offset, que basicamente se usa os substratos celulósicos, como papel cartão, a influência é muito grande. E por isso, a gente até, né, vou dar uma dica, mas aqui a gente vê nesse exemplo que a aparência ótica, né, é diferente ao imprimir um papel revestido, no caso aqui, esse à direita, que é revestido, de um não revestido. Totalmente diferente, a mesma tinta aplicada nas mesmas condições, veja a diferença de cor, de efeito que elas apresentam, de acordo com o tipo de substrato. Não importa se é ouro, né, como aqui à esquerda, ou prata à direita, esse efeito, essa variação vai ocorrer de acordo com o substrato. Esse efeito metálico ele aumenta com o uso de substrato liso, né, um substrato calandrado e mais brilhante. Por quê? Porque os pigmentos se orientam melhor na superfície. Eles ficam com uma orientação mais homogênea de suas partículas, numa superfície mais lisa, numa superfície menos absorvente. E isso acaba levando a um efeito metálico superior, mais brilho, mais efeito cromado. Quando a gente trabalha com substrato mais rugoso, mais poroso, né, que acaba sendo bastante absorvente, os pigmentos não têm chance de se depositarem homogeneamente na superfície,
desse substrato e acabam não construindo, né, uma superfície ideal de reflexão da luz. Então, ela está irregular e isso acaba ocorrendo mais reflexão difusa, reduzindo o brilho desse acabamento, dessa impressão final, o brilho e o efeito metálico em si. Por isso também, né, a gente tem outros seminários, falamos bastante quando se trabalha com papel, com cartão, se não é possível trabalhar com o substrato de melhor acabamento, revestido, ao menos a aplicação de um verniz tapa-poros, porque ele vai fechar mais, ele vai reduzir a absorção desse substrato e vai melhorar o assentamento da tinta sobre ele. Então, isso é uma dica, né, bem interessante e bastante usada também, já bem aceita no mercado, tá? Agora, a gente falou, né, sobre as propriedades técnicas e de aplicação da tinta. Vamos ver agora qual que é a linguagem, né, mais comum quando se fala dos efeitos metálicos, que muita gente, às vezes, no mercado acaba falando o nome, se confunde com os nomes, se confunde com essas identificações. Então, tomando como base a nossa linha Metalstar 07, que é a carro-chefe aí no mercado, né, mais utilizada, a gente tem uma codificação, no caso aqui a linha Metalstar 07. Depois tem uma codificação por números que identifica a tonalidade da tinta. Então, quando a gente fala de bronze, o bronze é, por exemplo, 001, que é o ouro rico, 002, ouro rico pálido, 004, que é o ouro pálido. O que é o ouro rico pálido e pálido? Nada mais é do que variações de tonalidade relativas à variação na liga metálica que foi produzido o pigmento. Então, os pigmentos bronze, eles são uma liga metálica do metal cobre com metal zinco. Em metalurgia, essa liga cobre-zinco, na verdade, é chamada de latão. O bronze em si seria uma liga de cobre com estanho. Só que o cobre com estanho, que é o bronze da metalurgia, o bronze ali que se utiliza no mercado, além de ser menos flexível, né, seria mais duro para se trabalhar como pigmento, para se fazer a moagem desse pigmento lá por nós, fabricantes, também custaria mais caro. Tá? O estanho é mais caro que o zinco. Então, já desde um século atrás, quando se criou esse pigmento bronze, já foi feito com zinco, que dá um efeito muito semelhante ao usado com estanho, é mais barato e é mais fácil, né, mais trabalhável para o fabricante de pigmento. Então, quando a gente tem uma mistura de 70%, mais ou menos, 70% de cobre com 30% de zinco, tem-se a tonalidade ouro rico. 85 com 15 é o ouro rico pálido e 90 de cobre com 10 de zinco é o ouro pálido. E a tonalidade prata é alumínio 100%, sem nenhuma mistura. Okay? Então, isso é o que... essas variações entre a liga metálica é que muda da tonalidade diferente de cor. Não é que é adicionado nenhum pigmento orgânico, tá? Nem inorgânico, não é. É a liga metálica do pigmento em si. Tá? Depois a gente tem, né, no mercado gráfico extremamente conhecido e utilizado, que é a escala Pantone. Escala Pantone tem milhares aí de cores, e para os metálicos, né, o que chamamos de Metallic Basic Colors, ou as cores básicas metálicas, são as linhas que nós chamamos, dentro da nossa nomenclatura, né, por exemplo, aqui o Metalstar Eco 10. Essa é uma linha... Para quem conhece o Metalstar 07, com características de aplicação muito semelhantes, mas a formulação diferente. É utilizada aqui uma resina à base de uma resina vegetal e um óleo vegetal. Foge do tradicional óleo mineral que tem no Metalstar 07. Aí isso já entra numa linha mais conhecida como de baixo VOC. Ok? Então, aí nós temos, na escala Pantone, né, de cores básicas, vai desde o Pantone 871 até o 877. E é o C, que é do revestido, né, do Pantone revestido.
substrato revestido. Nos nossos nomes, a nossa nomenclatura também tem associado, né, qual é a cor Pantone. Então, Metalstar Eco 100871 é o Pantone 871. E por aí vai até o 877, que é o prata. O 871 é muito, muito próximo do ouro rico, da tonalidade ouro rico. O 873, muito próximo da tonalidade ouro rico pálido. E o 875 do ouro pálido. Assim como o 877 do prata puro. E aí, entre eles, o 72, o 74, o 76, na verdade, o que tem é meio que uma mistura. Às vezes, uma tonalidade, né, que está intermediária entre eles, que tem que se fazer uma matização para se alcançar. Obviamente que, por se tratar de uma cor Pantone, essa matização também é toda padronizada, não faz cada vez da maneira que quer, né? Tem toda os requerimentos especiais para atender. Mais recentemente, a Pantone, né, também já lançou as chamadas cores Pantone Premium Plus, que se trata de variações de cores. Isso também é um pouco, às vezes, moda, né, no mercado. Já teve no passado bastante forte, depois deu uma queda, agora está voltando novamente a ter uma procura por essas cores, esses efeitos. Eles não são assim baseados nas tintas metálicas clássicas, mas feitos de pigmento de alumínio não leafing, tingidos, né, parcialmente, de acordo com a tonalidade, com os pigmentos orgânicos transparentes. Para quem vai fazer essa cor em casa, tá? Ou seja, fabricante de tinta ou impressor, é sempre importante utilizar o pigmento mais transparente possível. Um amarelo, mesmo, estou falando do amarelo 83. Existe o amarelo 83 mais opaco e existe o mais transparente. Se você vai misturar com pigmento alumínio ou vai fazer uma sobreimpressão no alumínio já aplicado, eu vou até colocar como tem que, né? É o ideal, mas tem que ser um pigmento transparente, porque senão ele vai cobrir, ele vai acabar tirando o efeito metálico do alumínio. E aí não vai ficar uma cor legal como se poderia ter. Então, quanto mais transparente esse pigmento orgânico, seja para mistura, para fazer a cor Pantone, ou para uma sobreimpressão, saindo um pouco aqui do tema do slide, mas para uma sobreimpressão, melhor. O nosso prata não leafing, né, é chamado Pantone 10077C, tem duas tintas nossa, né, que atende essa tonalidade, que é o Metalstar 067500, Pantone Premium, e ou também uma outra tinta, essa Eco também, que é a base de óleo vegetal, não óleo mineral, que é o Metalstar Super Eco 109.007. Então, as duas seriam a cor, o alumínio base, né, para se fazer essas cores Pantone Premium Plus. Então, adicionando a cor aqui, variadas cores que se necessita, você vai tendo essas cores metálicas policromáticas. Quando se faz essa cor com amarelo ou laranja, se chega próximo, tá? Dependendo da situação, até muito próximo dos tons de ouros originais. Só que com uma pequena exceção, de acordo com o ângulo que você olha. Porque os pigmentos metálicos têm uma característica chamada flop, que é a variação de cor ou de brilho de acordo com o ângulo que você olha a aplicação. Se você olha a aplicação aqui num ângulo de 45 graus, ele tem uma cor e um brilho. Se você olha 105 graus, ele já varia. E vai variar tanto mais de acordo com o tipo do pigmento, com a característica da partícula do pigmento. Isso é o que se chama de flop, tá? Então, quando você faz um ouro com alumínio, você pode até chegar, quando você olha aqui no determinado ângulo, chegar a uma cor muito próxima do ouro feito com o pigmento bronze. Porém, se esse é alumínio, em geral, né, na verdade, o bronze vai sempre dar um flop mais escuro. Então, é quando você muda o ângulo de observação que você começa a ver que aquela cor que você tinha acertado não está tão certo quando você muda o ângulo, começa a variar bastante, tá? Então, isso é um diferencial também do pigmento bronze em relação a um dourado feito com alumínio, a base de alumínio.
Aqui também um tema que é muito importante, né, de se falar, quem já viu, de rever, porque é a variação não, perdão, a diferença entre os pigmentos, a tonalidade feita com pigmento leafing, de uma feita com o não leafing. Uma das vantagens, né, que eu já mencionei, é que as tintas não leafing, elas podem ser facilmente tingidas para se obter as cores, as tonalidades policromáticas, ou seja, cores metálicas. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui na apresentação, a gente vê, por exemplo, aqui à esquerda, esse prata, o Metalstar 067000, é uma tinta offset feita com alumínio não leafing. E à direita dele, o Supergloss 07 2007, é feito com alumínio leafing. Quando a gente olha em termos de brilho, o leafing, o 2007, é muito superior ao não leafing. Porém, se você aplica um verniz de sobreimpressão para dar acabamento, até porque o leafing ele tem uma característica de baixa resistência ao atrito, né? Ele solta muito da superfície. Se você trabalha com verniz de sobreimpressão, você acaba reduzindo esse brilho do leafing. Então ele diminui, isso aqui é menos brilhante do que isso. Porém, comparado com o não leafing invernizado, você também aplica um verniz para dar um acabamento ou para dar uma proteção à tinta, o brilho já não é tão grande quanto entre os não invernizados. Então já reduz. Invernizou o leafing, reduz o brilho, ele fica mais próximo do não leafing. E o que mais se destaca é a questão de fazer a cor metálica. Quando se utiliza não leafing, por exemplo, aqui com o azul, veja que ele tem um azul metálico. Embora o vídeo, né, não permita tanto observar o efeito metálico, mas vê que é uma cor, um azul, quando você pega a aplicação ao vivo, você vê que é uma aplicação metálica muito limpa e clara. Enquanto que com o leafing acaba sendo mais suja, mais acinzentada. Ele não traz o mesmo efeito que o não leafing te dá. Ok? As diferenças de pigmentos, diferenças de partícula, tipos de pigmento com relação aos efeitos. Aqui essas fotografias tiradas, né, no microscópio de varredura, nós vemos os tipos cornflake, que são os mais básicos, né, que se utiliza, né, as cores tradicionais aí no mercado, até pela questão do preço, né, que é menor, que tem uma boa característica metálica, mas veja que a partícula ela tem muita bem quebradinha, né, tem muita borda, e isso acaba reduzindo a reflexão total de luz, acaba tendo um espalhamento de luz, porque ela se reflete nessas bordas. Um outro pigmento é o silver dollar, que já é mesma tecnologia de produção, mas numa condição diferente. Então já são partículas bem arredondadas, mais finas, onde a dispersão de luz, a reflexão de luz é superior. Tá? Ela não é tão dispersa, é uma reflexão mais regular. Então, isso tem mais brilho que o cornflake. E depois o metalure, que é uma tecnologia de produção diferente, um outro processo tecnológico. E aqui a partícula é tão fina e tão alinhada que você quase não vê, né, nenhuma limite entre elas. E isso traz uma característica metálica muito forte. Mesmo em offset, com toda a questão de absorção, de camada muito fina, todas aquelas dificuldades do sistema, né, para o pigmento metálico, no Metalure, Metalure é a nossa marca, esse pigmento acaba sendo superior em termos de aplicação final. E depois o bronze tradicional, aquele da liga de cobre com zinco, que é um pigmento do tipo cornflake, como aqui esse alumínio, e ele tem uma boa cobertura, né, e alta opacidade. Aqui também, questão de cobertura, poder de cobritivo, esses pigmentos aqui acabam se tornando mais intensos, né, mais fortes do que os demais anteriores. Então, diferentes tipos de partícula, diferentes efeitos. Aqui comparando, né, na aplicação, olha, aqui o Topstar, que é feito com metalure, aquela que é muito fina, quase sem
nenhuma quebradinha ali, nenhuma ponta. O Metal Star não Leafing, esse Metal Star não Leaf é feito com Silver Dollar, e o Metal Star Leafing, que é feito com Cornflake tradicional. Aqui você tem o brilho, né, no ângulo de 60 graus, ó, do Top Star 85, o não Leaf 75 e o Leaf 60. Se isso fosse uma comparação feita por processo de flexografia, esses números seriam muito diferentes, porque a flexografia permite um maior efeito do pigmento metálico. Quando a gente vê, né, aqui mais próximo, né, então no rótulo feito com o pigmento, esses pigmentos que a gente acabou de falar, aqui no meio tem essa é a base do Metalure, e vemos que o brilho é bem superior que o Metal Star 06 7000, que é feito com um Silver Dollar, e um Metal Star 07006, que é feito com um Leafing Cornflake tradicional. Então aqui o brilho é bem superior. Como uma comparação geral, né, de efeitos, né, do nível de efeito, a gente observa que o offset convencional, devido a tudo aquilo, né, que falamos no início, limitação tamanho de partícula, camada muito fina, muitas vezes o substrato é um substrato absorvente, acaba trazendo um efeito prata, falando do prata, padrão, que é o que se chama de padrão, é o que tem. Se você vai para uma flexografia que, olha, base água ou UV LED, você pode chegar a efeitos de prata espelhado. E rotogravura também, solvente ou mesmo serigrafia até superior a flexo. Porém, o offset UV, de cura UV e LED, ele pode te trazer aqui um efeito bem interessante de brilho, de maior brilho para os pigmentos pratas. Então, dentro do offset hoje, as tintas feitas, né, para tecnologia UV e tecnologia de cura LED, elas são superiores em termos de efeito ao do offset convencional, seja ele com óleo mineral ou óleo vegetal. Então, como também tem se popularizado mais, né, as tintas de cura UV, cura LED, é uma tendência de melhora na qualidade do impresso feito com tintas, que a gente vê no mercado. Aqui são impressões reais que a Icart fez com um parceiro na Europa. Também a gente tem, se alguém tiver interesse nessas aplicações, nas provas, só falar comigo, com o vendedor que atende vocês, que a gente pode, para disponibilizar, a gente marca também, de repente, uma reunião para mostrar, para ver as possibilidades de efeito, tá? Então, os Metalstar aqui já com uma nomenclatura FPG, que é aquela desenvolvida para contato indireto com alimentos, então prata e o ouro, o Topstar, que é feito com Metalure, aqui é um Ultrastar já para sistema de flexo, nesse caso UV, né, Ultrastar UV, também de grau FPG, então tem efeitos bem interessantes, né, que pode ser conseguido de acordo com o tipo do produto, né, do pigmento utilizado e do sistema utilizado. Com relação aos aspectos regulatórios, que é dia a dia hoje extremamente importante, né, os produtos da Ecart atendem aos requisitos regulatórios, como, por exemplo, formulação, né, de baixo VOC, as tintas feitas sem óleo mineral, que é aquela linha Eco e a linha Super Eco e também as linhas FPG. A lista positiva da Nestlé na Suíça, que são dedicadas, né, para aplicações de baixa migração e produzidas de acordo com as boas práticas de produção, GMP, onde também as matérias-primas são cuidadosamente selecionadas e controladas. A nossa linha FPG, que atende aqui também as embalagens de alimentos, contato indireto, tá? Contato direto com o alimento, não. Eu desconheço, assim, pigmentos metálicos que possam ter esse contato. Das nossas linhas, nenhum pode ter contato direto, sempre indireto.
Também produtos com listagens específica por países, né? Alguns países têm restrições diferenciadas. Como a Eckert está na Alemanha, a produção está na Alemanha, segue todas as diretrizes europeias, em geral, ela que atende globalmente. Mas às vezes algum país, né, um país ou outro, acaba tendo uma exigência diferenciada, ou como, por exemplo, agora, na França, está se mudando a legislação em relação a algumas substâncias químicas, né, presente em embalagem. Então, em 2023 já entra em vigor uma nova regulamentação onde limita o nível de máximo de óleo mineral em todas as linhas de tintas de impressão. Então, vai ser no máximo aqui 1% de hidrocarbonetos saturados, né? Vai estar limitado a 1% em 2023 e 0,1% em 2025, na formulação total de tinta. E os hidrocarbonetos aromáticos já começam com 0,1 em 2023 e vem, olha, para casa de 1 ppb para 2025. Ou seja, eventualmente um resíduo que tem de alguma matéria-prima em menor concentração na tinta. Então, e a Eckert já tem, né, as linhas de tintas que atenda a essas regulamentações. Então, por exemplo, no caso do offset sem óleo mineral, sai a nossa linha Metalstar 07, sai no sentido de, se não pode, né, não utilizar ela, para utilizar Metalstar Eco 10 ou Super Eco 10, são duas linhas. Então, isso, óbvio, agora vai ser começar na França, tender a se estender para a Europa. As multinacionais, muitas vezes, são as primeiras, né, a exigir esse tipo de mudança e, eventualmente, outros países também vão adotando, né? Isso é uma tendência, assim, de passando de país para outro. Vou tomar uma aguinha aqui. Com relação às classes, né, para embalagens de alimentos, então, a gente tem, por contato indireto com alimentos, essa linha FPG, que significa Food Packaging Grade, onde, assim, de maneira pioneira, a Eckert lançou essa linha com essas regulamentações, né, atendendo essas restrições de novas regulamentações na Europa, e depois isso também muito hoje utilizado, né, em embalagens para cosméticos também, exigências que atendam, que sigam essa linha da Nestlé. Alguns produtos, inclusive, dessas linhas de FPG, atendem até mesmo ao mercado de tabaco, que é um mercado extremamente restrito. Então, isso foi desenhada por causa da linha Nestlé, de alimentos, mas atende até mesmo, em alguns casos, algumas situações, algumas aplicações para tabaco. Já está aprovado em tabaco, tá? E como que se escolhe nessas classes de pigmento? Então, assim, essa linha FPG nossa, aqui é uma foto, né, uma panorâmica da planta onde ela é produzida. Ela é formulada de acordo com as boas práticas de produção, matérias-primas selecionadas e controladas para que se evite qualquer mínimo nível de contaminação. Elas são classificadas, né, as tintas são classificadas como de baixa migração, e assim, para que se garanta tudo isso, né, que nós prometemos, para que a gente possa garantir de entregar para o cliente, a Eckert criou essa unidade aqui, dentro da nossa planta, mas um local totalmente separado, isolado do restante de produção, para que se evite qualquer tipo de contaminação cruzada. O pessoal também que vai trabalhar nessas linhas também é especialmente treinado, para que não adianta, né, você ter tudo isso arrumado e o cara, putz, às vezes na correria fala, até pega essa embalagem, essa matéria-prima, que é a mesma que é utilizada lá. Então, também é feito um treinamento especial com os funcionários, para que eles tenham a consciência, né, do que das necessidades e dos cuidados que requer esse tipo de linha, tá bom? Então, isso e a gente já tem, a linha FPG tem sistema offset, sistema flexo, rótulo convencional para offset, solvente para rótulo e flexo,
cura UV para todos eles, então já está bem consolidado, assim, em termos de portfólio para a Eckert, tá? Hoje, uma informação interessante, né, que aqui alguns exemplos das nossas tintas offset, a Eckert já utiliza matéria-prima de base biológica na formulação das suas próprias tintas, num nível até elevado. Então, por exemplo, o Metalstar FPG 712 tem 75% da matéria-prima de fonte biológica. A fonte biológica quer dizer um óleo vegetal, uma resina derivada 100% de óleo de fontes vegetais, né? Então, isso que caracteriza ser esse biobased, né? Essa base biológica. Mesmo as tintas que não são FPG, que não são produzidas naquelas condições que eu falei, naquela unidade específica, como eu mencionei, também tem algumas linhas também têm um alto teor aqui de origem biológica, como a linha Metalstar Eco Gold, cerca de 50%, e a Eco Silver, 70%. Eco Gold tem menos porque as tintas bronze usam mais pigmento. Então, você tem ao redor aí de 40%, 45% de pigmento, e então sobra menos. Enquanto que o prata, a gente está falando aí de 20% a 25%, né? Uns 20%. Então, por isso, essa diferença, tá? Agora, algumas dicas, né? A gente já falou bastante do que é a tinta, da característica da tinta, de como utilizá-la em termos de processo e vantagens de algumas tintas com relação a regulamentações, mas assim, falar um pouquinho de uns problemas mais tradicionais, né, que se tem utilizando tinta metálica e como evitar, né? A diferença entre a tinta metálica com as tintas CMYK, padrões, né, do mercado, elas são claras, né, não só no aspecto de efeito, no aspecto de cor, mas também no aspecto de cuidado para se utilizar, para se fazer. Para quem produz tinta, sabe, uma tinta para fazer um magenta, um negro de fumo, um branco, um amarelo, qualquer cor, você tem que passar por um processo de moagem. A tinta metálica não tem que e não pode, porque senão se destrói a partícula do pigmento, tá? Então, e isso acaba levando também para a tinta em si alguns cuidados, né, algumas observações diferenciadas para se fazer. A Eckert disponibiliza um catálogo, tá? Uma série de catálogos em nosso link, e entre eles tem o Troubleshooting Guide, que é um guia de resolução de problemas. Atualmente, a gente só tem esse material em inglês e alemão, então, infelizmente, não temos ainda em espanhol e português, está na pauta para se fazer essa tradução. E então é bastante interessante porque tem muitas características, problemas, dicas que acho que são bem relevantes, né, para quem está no mercado gráfico, isso para todos os sistemas de aplicação. Mas aí, olhando alguns tipos de problema, né, mais comuns, vamos ver em relação à intensidade de cor e cobertura das tintas. A força, né, da cor ou o poder de cobertura da tinta é crucial para se obter um efeito metálico desejado, né? Mais metálico, mais brilhante possível. Quando se utiliza uma configuração de densidade assim muito baixa, cadê meu mouse aqui? Muito baixa, a tinta metálica acaba tendo uma baixa opacidade, um baixo poder de cobertura. Normalmente, né, a gente recomenda ajustar a configuração de densidade para 1,5 no caso das tintas douradas, utilizando lá como o equipamento, né, de análise o densitômetro com luz polarizada. E para os pratas, se for um prata Lithium, mais ou menos 1, e não Lithium de 0,6, 0,7, aí na escala cian. Então, por quê? Muitas vezes o problema da cor insuficiente na aplicação é a baixa densidade, porque
a impressora muitas vezes está ajustada para as cores CMYK e começa a imprimir uma cor prata, uma cor dourada, e não é regulada para ter uma abertura para dar uma maior densidade de cor. Então, isso é um possível causa para esse efeito de baixa cor, de baixa intensidade. Tá? Depois, em seguida, a gente vê aqui um efeito metálico. Dois tipos de problemas com relação específica ao efeito metálico. Não está com um efeito metálico legal. Está ruim esse prata aqui. Nessa foto, aqui na foto do exemplo, a gente vê uma causa, um papel não revestido e um papel revestido. Claro que aqui a gente usou, né, dois extremos para pontuar bem, mas às vezes o que acontece é que pode ter variação entre o papel, entre um lote e outro do papel. Começou o trabalho com um lote de papel com revestimento ideal e de repente está se utilizando um outro lote que ele não está com o mesmo nível de revestimento. E isso pode levar à variação de intensidade de metálica aqui no impresso. Variação no substrato. Quanto mais absorvente, como eu já falei, maior a absorção da tinta, e isso leva a uma maior desorientação do pigmento na superfície. Então, trabalhar com um substrato mais adequado, aplicar um verniz tapa-poros vai ajudar muito a melhorar tanto o efeito metálico como o poder de cobertura. Tá? E acaba tendo melhor rendimento a tinta, que é mais cara do que as outras, né? Que as demais. Então, isso é uma das causas para um baixo efeito metálico. Para ter uma ideia, às vezes, para quem trabalha com flexo também, ou rotogravura, a questão da aplicação do tratamento Corona no substrato, nos filmes. Vai variando de acordo, durante o processo, vai reduzindo o nível do efeito Corona, do tratamento Corona, e isso vai ocasionando variação na tinta, né, na adesão da tinta. Então, são situações que acontecem, né, de produção, de planta, tem que estar sempre atento para evitar. Então, aqui nesse caso, né, esse segundo exemplo, a tiragem começou assim com um bom efeito, mas aí rapidamente se tornou ruim, também pode ser, além da questão de variação do substrato, como eu mencionei no slide anterior, também pode estar começando a acontecer o quê? Uma superemulsificação da tinta. A tinta offset, sabemos, trabalha com o sistema de emulsificação, lembra? Hidrofílico com lipofílico. Tinta com solução fonte. Pode ser uma redução do nível da solução fonte, tá? Vai reduzindo, ela vai sendo consumida, e isso vai modificando o nível de emulsificação, tinta, solução, e vai começando a impactar onde? No efeito metálico, na transferência de tinta e no efeito metálico, tá? A chapa, às vezes, já não está tão limpa mais, às vezes precisa parar, dar uma limpada, ela já está saturada, né? Está com muita tinta ali, também pode ocasionar esses defeitos. Então, essa combinação da muita tinta entrando e uma superemulsificação pode trazer um efeito maléfico em termos de metálico, né, de efeito metálico. Tá? As tintas metálicas, em geral, elas reagem mais lentamente do que a CMYK as configurações de máquina. Então, por isso que acaba demorando um pouco para se observar alguma variação. Um outro possível problema que pode ocorrer é a resistência ao atrito. Então, a tinta metálica Life, os Metalstar 07 tradicionais, os pigmentos Lifings, eles têm a tendência de ficar na superfície da tinta. Ficando na superfície, ele dá mais brilho, dá efeito cromado superior. Mas como efeito colateral, ele reduz a resistência ao atrito. Então, é mais fácil de soltar a partícula do pigmento da superfície impressa. Então, isso é uma característica do Life, não tem jeito, tá? É disso. Por isso que muitas vezes também acaba se fazendo aplicando verniz de sobreimpressão para dar uma ajudada, né? Dar uma reduzida nessa soltura do pigmento.
Aí, cuidado que, se estamos trabalhando com uma tinta, o Metal Star 07, que é feito com óleo com pigmento Leafing, você vai aplicar um verniz sobre impressão UV, ele não vai aceitar, não vai ter uma boa aderência. Então, o ideal nesse caso é o quê? Trabalhar ou com base água ou com um verniz sobre impressão base óleo, né? Normal. Agora, se for um pigmento não leafing, que já tem uma baixa também soltura, né? Na superfície, aí pode-se trabalhar com verniz de sobreimpressão UV para fazer esse acabamento final, tá bom? Essa resistência à fricção, né, bem pior com relação aos pigmentos leafing. Um outro caso também, e aí o substrato, se o substrato é muito absorvente, muito poroso, a maior absorção da tinta acaba desregulando a relação binder, né, aglutinante, resina, com o pigmento. Então, o binder, essas resinas, como geralmente ela é partículas menores, ela pode ser absorvida mais rápido e ela acaba deixando o pigmento mais solto, mais desprotegido. E aí, e se for um leafing, então, a tendência de soltar é muito grande mesmo. Então, de novo, o cuidado com o substrato, de repente até a mudança do substrato para se melhorar a característica de impressão e efeito final. O efeito de descoloração também, coisa como o ternishing, né, que é a mudança de cor, né, e perda de brilho, principalmente do bronze. E isso é causado, esse ternishing é causado por uma oxidação, uma corrosão do pigmento bronze. Lembra que o pigmento bronze é feito com cobre, a maior parte dele é cobre, e o cobre é muito suscetível à corrosão. Então, tanto na impressão, aqui a gente está falando especificamente de impressão, mas como da própria tinta, o cuidado com a própria tinta. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar lá nos cuidados de uso da tinta, e é extremamente importante essa dica, usou uma quantidade, sobrou tinta, tá? Ali na impressora, na bandeja da impressora. Não quer jogar fora porque ela é cara, quer guardar, tudo bem. Só não guarde por muito tempo, porque ela pode estar contaminada com solução de molha, e aí tem água, e a água pode começar a reagir com alumínio e formar gases, ou começa a reagir com o bronze, começa a esverdear, principalmente se a água estiver ácida, vai começar a esverdear, porque está reagindo com cobre. E uma outra coisa não, então guarda ela, mas não mistura com uma tinta nova, uma tinta não usada. Não ponha junto. Põe num pote à parte ali, guardou, vem nas latinhas, guarda nas latinhas à parte, anota que é uma tinta usada para priorizar o uso da próxima vez que for, né, que tiver algum trabalho, e evita de misturar, porque senão você vai estar pondo uma coisa que pode contaminar uma nova, né? Você põe um lote novo com aquele usado, pode contaminar. Então, isso é uma coisa extremamente importante, fácil de se fazer, é só tomar o cuidado de separar, tá bom? Aqui voltando da observação aqui, voltando para a descoloração, porque acaba tendo um efeito meio parecido, só que lá não é impresso, a solução fonte também, se for uma solução fonte mais alcalina, o pH está muito baixo, também vai começar a reagir com o bronze, vai começar a oxidar e vai começar a mudar a cor. Tá? Um outro caso, os binders, né, os aglutinantes e aditivos que eventualmente foram colocados, que estão adicionados na tinta, podem migrar no substrato, podem migrar e começar a reagir também com a tinta. Um substrato onde foi aplicado uma cola, um laminado, pode também ter algum material ali, algum aditivo mais corrosivo, com pH mais nos extremos, alcalino ou ácido, e começar também a reagir com o pigmento. Um outro ponto, umidade, alta temperatura durante o armazenamento, tudo isso pode começar a influenciar na característica do pigmento. Então, esses são pigmentos que às vezes precisam dar um efeito maravilhoso, mas precisam um cuidado um pouco diferenciado, tá? Mas também nenhum absurdo para quem já trabalha, quem está acostumado.
Aqui nesse caso, né, da descoloração, a gente olha para o verso da página e nota, assim, né, uma imagem em preto, né? É, possivelmente, aqui esse caso, o substrato é um papel de natureza muito porosa, muito poroso, muito áspero. E esses substratos ásperos e absorventes, geralmente, a configuração de impressão precisa de maior rendimento de tinta, ou seja, ter mais tinta na aplicação, que é para compensar a absorção. E também o próprio substrato pode reagir com a solução o papel, né? Acaba naturalmente reagindo com a água da solução, principalmente se ela estiver um pouco mais ácida, e começa a atacar o pigmento. Ou seja, a característica um pouco ácida do papel solubiliza na solução fonte, torna essa solução fonte mais ácida e começa a reagir com o pigmento. Então, isso também é um cuidado a se ter, tá bom? E qual que é o resultado disso? Esse manchamento, esse efeito mais escuro na área, principalmente no verso onde foi impresso, tá bom? Solução, dá para mudar o substrato, ou aplicar um primer para evitar, né, que a solução fonte ali fique em contato com esse substrato mais ácido ou mais poroso. Então, aplicar esse primer, esse tapa-poros, e depois aplicar a tinta. Ok? Bom, aqui, com relação às amostras de impressão, né, a gente tem disponível amostras de mais variados efeitos, não só offset, mas também aqui dentro do nosso tema hoje, os de Tower Coater, para aplicar naquela unidade de flexo, e também os outros sistemas de impressão, flexo, rótulo também, se precisarem. Então, a gente tem essas impressões e também misturado com o efeito da Luxan, que são aquelas microesferas de vidro, ou CIMIC, que são as pérolas sintéticas, que pode trazer assim, ideias bem bacanas, né, para todo mundo, aí, de efeitos diferenciados e acabamentos diferenciados. Além disso, dentro do nosso site, pode-se encontrar, e encomendar é difícil, porque vai encomendar da Alemanha, eles vão acabar nos contatando. Mas se estiver precisando, a gente tem aqui esses cataloguinhos de leque, do tipo leque de offset, tem dos outros sistemas também, que tem uma visão geral de todos os produtos, diferentes cores, os efeitos, que tipo de produto que eles são, para convencional e para UV, esse cataloguinho aqui, tá bom? E aí chega no nosso final da nossa apresentação, a gente viu, né, então, as diferentes possibilidades de utilização, os cuidados a se tomar com as tintas metálicas, variações de efeito, o cuidado no manuseio, cuidado na impressora, cuidado no armazenamento, tudo isso é importante para garantir que a tinta permaneça estável, com o efeito desejado e não traga, né, problemas durante a aplicação. Possivelmente em setembro teremos um novo seminário falando de tinta metálica offset, só que de cura UV, cada vez mais comum hoje, né? Agradeço a todos aí pela participação, pela presença. Se vocês quiserem mandar agora as perguntas, tiverem dúvida, quiser mandar pergunta, fica à vontade, a gente vai, na medida do possível, respondendo aqui, e algo que eu não souber, não tiver condições agora, me comprometo a enviar depois por e-mail, tá bom? Então, aqui pediram disponibilizar o link do guia em inglês aqui no chat. Eu vou te pedir a compreensão, eu prometo eu mando, eu acho que tem na apresentação. Achei que tivesse, mas não tem. É que para eu não sair aqui da apresentação, eu pedi desculpa, Natália, que pediu, mas eu mando depois por e-mail. Eu mando depois por e-mail o link desse catálogo. Ou, na verdade, eu não posso mandar até o próprio catálogo, tem em PDF, tá? Porque senão eu vou sair aqui e pode... Já me deu problema numa outra apresentação, mas eu disponibilizo, tá?
Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser. Uhum. Também, possivelmente, semana que vem, a gente já manda essa apresentação em PDF, tá? No e-mail cadastrado. Já se disponibiliza também no nosso canal do YouTube o vídeo da apresentação, também está lá. Tem as anteriores, para quem não teve oportunidade de ver e quiser assistir, tem lá as que a gente fez antes. Tem uma bem interessante a respeito de reciclabilidade, comparando filme metalizado com tinta metálica. Uma outra falando também bastante sobre os cuidados com o substrato, né? O substrato é um tema extremamente importante, junto com tinta metálica. Então está tudo lá disponível. E também para os próximos seminários também já recebe o link direto, tá? Um e-mail direto do Click Meeting, que é a plataforma que faz a distribuição. Ok? Alguma outra pergunta? Quiserem fazer, se quiserem também mandar depois, agora não lembro de nada, quiser mandar depois também, tem meu contato aí na tela, vão receber também na apresentação. Vocês podem ficar à vontade para me contatar ou para o contato que vocês têm de distribuidor, de, de representante, tá? Fiquem à vontade aí. Muito obrigado aqui. Obrigado, pessoal. Pessoal, mas agradecendo, acho que a apresentação foi boa, ninguém ficou com dúvida, sem perguntas. Então, eu que agradeço bastante aí a disponibilidade e o tempo de vocês. E, como falei, estou à disposição. Não precisem ficar envergonhados de mandar um e-mail, de perguntar. Bom. Muito obrigado aí a todos que gostaram e participaram. E em setembro teremos uma nova. Legal, gente. Então, eu vou desligando aqui.